Para conhecer a doutrina espírita verdadeiramente, só tem um jeito: você estudar profundamente as obras básicas publicadas por Allan Kardec. E neste vídeo iremos falar acerca de todas elas, dando uma noção geral para você se orientar como deve realizar o estudo da codificação. Então, antes disso, deixa seu like, inscreva-se no canal e ao final compartilhe o vídeo com os amigos para que mais pessoas cheguem aqui para o Semeador Espírita. Vamos apresentar inicialmente seguindo a ordem de publicação das 5 obras básicas e depois iremos apresentar 2 obras complementares fundamentais para também conhecer a doutrina espírita. A primeira que foi publicada por Kardec foi o Livro dos Espíritos, publicada em 1857. Esta obra serve como uma apresentação da doutrina espírita de uma maneira geral. Até a maneira como ela foi estruturada é um indicativo disto. Percebemos que ela é dividida em 4 partes, sendo a primeira intitulada Causas Primárias, a segunda, do mundo espírita ou mundo dos espíritos, a terceira, sobre as leis morais, e a quarta parte, sobre as esperanças e consolações. Então, essa divisão em 4 partes é fundamental para entendermos a didática adotada por Kardec, que era, acima de tudo, um grande conhecedor da pedagogia e da didática. Aqui iremos encontrar na primeira parte a abordagem sobre temas como Deus, elementos gerais do universo, da criação, do princípio vital, e em seguida iremos passar para a segunda parte, onde será examinada mais profundamente todas as dúvidas que tivermos sobre o mundo dos espíritos, sobre a encarnação, a volta do espírito à vida corpórea, sobre as pluralidades das existências, como se comportam os espíritos no mundo além da matéria, da possibilidade de os espíritos intervirem no mundo material, sobre se realmente tem eficácia ou não a questão dos talismãs, das superstições, como a essência divina, ou a essência da criação divina passa pelos 3 reinos, mineral, vegetal e animal, até chegar ao reino hominal, digamos assim, sobre a questão também do sono, dos sonhos, as situações que envolvem sonâmbulos. Tudo isso nós iremos entender lendo a segunda parte do Livro dos Espíritos. Quando chegamos à terceira parte, iremos encontrar os esclarecimentos sobre as leis morais, que são, por exemplo, a lei divina, a lei de adoração, lei de trabalho, de reprodução, a lei de conservação e muitas outras que iremos encontrar aqui, traduzindo para todos nós, em uma linguagem mais atual, os ensinamentos e a moral de Jesus. E finalmente teremos na quarta parte a questão das esperanças e consolações, sobre as penas e gozos terrestres e as penas e gozos futuros, para entendermos melhor como as atitudes que adotamos aqui na Terra, material, repercutem na nossa situação no mundo espiritual, ou até mesmo em encarnações futuras. O interessante de dizer também é que o Livro dos Espíritos ele é feito todo em forma de perguntas e respostas. São 1019 perguntas e respostas, acrescentadas em muitas delas de comentários feitos pelo próprio Allan Kardec, tornando mais fácil de entendermos os esclarecimentos. Vocês percebem aqui que o meu livro é muito arriscado, porque eu já li várias vezes, faço várias anotações para poder utilizar na produção de conteúdos aqui para as redes sociais e também para as palestras que profiro presencialmente. Vejam só como é muito anotado o meu livro. Você pode até comentar já aí, o que você acha disso? Você gosta também de riscar seu livro, de fazer anotações cruzadas com outras obras que você leu, ou você é daqueles que tem pena de fazer anotações assim no seu material? Comenta aí comigo, por favor. Olha só, o meu aqui é muito anotado. E o curioso também, como eu falei para vocês, é que essas 4 partes, elas servem de pilares para o desenvolvimento de toda a doutrina espírita. Iremos encontrar, por exemplo, no segundo livro publicado, seguindo a cronologia, digamos assim, do Allan Kardec, o Livro dos Médiuns, que foi publicado em 1861, portanto, 4 anos após a publicação do Livro dos Espíritos.
E neste livro, Kardec vai desenvolver mais o que foi abordado na segunda parte do Livro dos Espíritos, que é justamente a relação dos espíritos com o mundo material, como as coisas acontecem no mundo espiritual. E aqui eu já digo para vocês que é o livro que mais me despertou a curiosidade quando eu estava lendo a codificação de Kardec, porque é aquele livro que vai tirar nossas dúvidas sobre realmente o mundo espiritual, sobre as obsessões, possessões, manifestações de materialização, episódios de sonambulismo, como o espírito age sobre a matéria. Tudo isso aqui é muito bem esclarecido, sobre bicorporeidade também, como o capítulo 8º, que trata do laboratório do mundo invisível, é algo incrível que a gente fica realmente deslumbrado de conhecer a realidade do mundo espiritual. Quando você estudar isso daqui, você vai perceber que o mundo espiritual vai se mostrar para você de uma maneira muito mais palpável, digamos assim. Você vai compreender melhor como é possível existir algumas ocorrências que para nós parecem ser sobrenaturais. Ele vai abordar, inclusive, questões sobre mediunidade nos animais, identidade dos espíritos, sobre evocações, sobre como se deve fazer a formação dos médiuns. Então, para esclarecimentos dessa natureza, o Livro dos Médiuns é uma leitura indispensável. E daí partimos para o terceiro livro da sequência, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi publicado em 1864. Aqui é outra ediçãozinha que é muito anotada, muito arriscada por mim, porque já li várias vezes, e assim como o Livro dos Espíritos, está sendo sempre referida nas minhas palestras e nos meus conteúdos das redes sociais. No Evangelho segundo o Espiritismo, você encontrará a atualização total da mensagem de Jesus para os nossos dias. Não que seja uma correção, porque tudo que Jesus disse estava correto. Não veio o Espiritismo acrescentar nem corrigir a mensagem de Jesus, mas apenas torná-la mais palpável para o nosso entendimento e também rechear essa mensagem de exemplos dados por espíritos que vêm se comunicar e dizer as consequências dos seus atos, do seu comportamento para a sua vida futura. O curioso é que nesta obra, assim como em todas as demais da codificação, muitos espíritos superiores participam dessa obra, como, por exemplo, Santo Agostinho, Sócrates, Platão, próprio Paulo de Tarso e muitos outros espíritos dessa natureza. Percebemos aqui que o Evangelho segundo o Espiritismo serve como um aprofundamento da terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata lá das leis morais. Então você vai conseguir perceber claramente um paralelo e um aprofundamento das questões tratadas lá no Livro dos Espíritos, aqui, quando você for ler o Evangelho segundo o Espiritismo. E essa natureza de esclarecimento das mensagens de Jesus ficam evidenciadas até mesmo a partir dos nomes dos capítulos dessa obra. Por exemplo, nós encontramos capítulos com os seguintes títulos: Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, Bem-aventurados os aflitos, o Cristo Consolador, Bem-aventurados os pobres de espírito, Bem-aventurados os que têm puro coração, e muitos outros capítulos que seguem nessa mesma linha de iniciarem com referências a mensagens, a frases de Jesus. Esses capítulos vão nos ajudando a entender melhor, acima de tudo, a nossa própria intimidade, a nossa própria condição de espíritos. É por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo, mais do que ser uma obra para ler, é para se estudar. Ler, reler e refletir em muitos momentos ao longo da nossa evolução aqui nessa encarnação. Por isso, o ideal é você ter o Evangelho ali ao seu alcance constantemente, porque é uma ferramenta de esclarecimento e de consolo acima de tudo. Se você está passando por situações de desânimo, de dificuldade, de obsessão, de perturbação, ou se você quer prevenir tudo isso, um remédio barato e acessível é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, tá certo? Depois,
Na sequência, temos aqui também o livro O Céu e o Inferno, que é de 1865. Muitas pessoas não passam dessas três primeiras obras. Aquelas que leem costumam ler só o Livro dos Espíritos e o Evangelho, algumas outras vão até o Livro dos Médiuns, mas pouquíssimas passam dessas três obras e não sabem o que estão perdendo. O Céu e o Inferno é uma obra maravilhosa para podermos entender a justiça divina, as causas e consequências dos nossos atos e por que nós sofremos as dificuldades que estamos enfrentando no nosso dia a dia. Tudo isso é abordado já, sem dúvida alguma, no Livro dos Espíritos e também no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas no Céu e Inferno ele ganha um aprofundamento muito maior, esse tema, até porque encontramos uma parte já no final do livro que trata de diversas mensagens, que é a segunda parte do livro, que tem aqui, exemplos. Nesses exemplos nós teremos em capítulos separados mensagens dos mais diversos tipos de espíritos, por exemplo, espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos, e aí vários espíritos de cada uma dessas categorias vão dar a sua comunicação sobre como foram recebidos no mundo espiritual. E isso é muito esclarecedor para cada um de nós, para percebermos realmente o quanto que vale a pena nos esforçarmos para desde agora já conseguirmos alcançar a nossa evolução espiritual. Porque adiantando-nos aqui nessa encarnação, evitaremos muito sofrimento lá no mundo espiritual e muitas provações também em encarnações futuras. Não deixem de conhecer o Céu e o Inferno, que você com certeza irá tirar um grande aprendizado de tudo isso daqui. E chegamos então ao quinto livro, que é A Gênese, de 1868. Eu não tenho comigo aqui a edição da Gênese da época que eu li, essa edição aqui é mais recente, embora já seja antiguinha também, mas em A Gênese nós vamos encontrar o esclarecimento sobre o próprio início do universo, sobre como a Terra foi formada, a relação da própria Lua com a Terra, entender mais profundamente a existência de Deus, como se dá essa relação de Deus com as suas criaturas, e isso tudo na primeira parte, tem até inclusive um estudo mais aprofundado sobre a geologia da Terra, em capítulos muito científicos. Sem dúvida alguma, a primeira parte de A Gênese é a mais difícil de ser compreendida de toda a codificação. Isso não quer dizer que não devamos nos esforçar para entender essa parte e dela tirarmos o conhecimento necessário. As outras duas partes da Gênese são mais simples de compreender e também trazem importantes esclarecimentos para cada um de nós. Na segunda parte, por exemplo, vai tratar sobre os milagres de Jesus, explicar como eles aconteceram e tirar o aspecto sobrenatural, o aspecto hollywoodiano de que nós achamos que tudo que o milagre é uma derrogação da lei divina, quando na verdade o milagre ele é uma confirmação do que Deus permite para cada um de nós e que não existe esse milagre como algo excepcional. Tudo que Jesus fez, por mais que pareça ser incrível e realmente foi, tem explicação dentro das leis espirituais. Tanto que os milagres obrados por ele foram praticamente todos reproduzidos por vários de seus seguidores ao longo da história da humanidade, conforme ele mesmo já havia anunciado. Então, por exemplo, a questão das curas, da ressurreição, nós vemos vários relatos, inclusive lá no livro Atos dos Apóstolos da Bíblia, quando diversos seguidores de Jesus reproduziram essas mesmas atitudes que ele já havia feito com outras pessoas. E entenderemos então que isto é possível de ser reproduzido, como vem acontecendo ainda hoje, mais contemporaneamente, através de vários casos de médiuns de cura, por exemplo. E na terceira parte teremos a abordagem sobre as predições, as profecias e explicações a respeito disso para que entendamos como é possível ocorrerem essas profecias e como poder conciliar essa previsão do futuro com o livre-arbítrio do ser humano. Apresentados aqui os 5 livros que compõem a codificação de Kardec,
é importante ainda chamarmos a atenção para outros 2 livros do codificador. O primeiro é O que é Espiritismo. É um livrozinho mais fino comparado com os demais e que é dividido em 3 partes referentes ao formato de diálogos. Kardec resumiu aqui diversas críticas, diversas dúvidas apresentadas pelas pessoas e, para isso, ele idealizou 3 diálogos. Um com o crítico, o outro com o cético e o terceiro com o sacerdote. Sacerdote ou compare, como queira chamar. Através desses diálogos, ele vai esclarecendo as dúvidas mais comuns que são apresentadas de uma forma bem dinâmica, porque é ali uma forma de conversa e torna-se mais acessível. Então, é inclusive uma boa porta de entrada para quem quer conhecer o Espiritismo, iniciar por esse livrozinho aqui também. E, finalmente, temos um livro que ele foi organizado depois já do desencarne de Allan Kardec, que é o livro Obras Póstumas. Embora ele não tenha sido publicado como livro em vida, já foi, como o próprio nome anuncia, após a morte de Kardec, mas os escritos que estão aqui compilados são escritos, sim, de autoria de Allan Kardec e que foram organizados lá pela sua esposa e por diversos dos seus companheiros de jornada de divulgação do Espiritismo que sobreviveram ali à morte de Kardec. Aqui em Obras Póstumas também vários temas são revisitados e que já tinham sido analisados nas demais obras. É importante destacar que também Kardec, ao longo de 12 anos de trabalho no Espiritismo, ele organizou a Revista Espírita, que nós temos aqui, publicado pela editora FEB e por outras editoras. Mas não iremos comentar muito a respeito neste vídeo, deixaremos para outra oportunidade. Por enquanto, fica aí a dica. Quer conhecer realmente o Espiritismo? Estude Kardec, iniciando, sem dúvida alguma, pelas obras básicas. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênese, o que é Espiritismo e também Obras Póstumas. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com os amigos para que mais pessoas cheguem para cá, tá bom? E comenta aí comigo, você já leu todas essas obras de Kardec? De qual você mais gosta? Com qual você teve mais dificuldade de lidar? Ou qual falta você ler caso não tenha lido todas ainda, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau!